No final do ano passado, eu decidi que ia mudar completamente de vida em 365 dias e algumas semanas atrás, a minha filha nasceu. Eu tenho um filho de 1 ano e meio e quando minha esposa ficou grávida da segunda vez, eu prometi pra mim mesmo que dessa vez eu não ia deixar que a chegada da minha filha cagasse com todas as minhas rotinas. Que da última vez eu ganhei peso pra caramba, eu parei de ler, minhas rotinas foram todas pro ralo e só agora eu tô começando a voltar pro ritmo que eu tava antes dele nascer, tipo, 1 ano e meio atrás. E eu não queria de jeito nenhum que essas coisas acontecessem de novo. A gente se planejou em como é que a gente conseguiria manter a nossa rotina fluindo bem, agora que a gente sabe o que é ter uma criança em casa. Apesar de não ter clareza do que é ter 2 crianças em casa, a gente planejou tudo que dava para evitar que as coisas voltassem a entrar no caos. Então a gente tem uma babá, a gente tem uma rotina, a gente sabe como é que funciona o fluxo dos bebês, a gente se programou como é que a gente interagiu um com o outro e tudo estava dentro dos conformes. Mas, apesar disso, manter as rotinas tem sido um desafio absolutamente brutal. Acordar cedo não tá rolando. Quando você acha que a rotina se encaixa, parece que a semana muda, os nenês são 2 nenês completamente diferentes do que elas eram uma semana atrás. E a grande verdade é que tem sido muito mais difícil do que eu queria que estivesse sendo. É claro que eu tô feliz que a minha filha chegou, eu tava esperando ela há muito tempo, mas eu tenho sofrido muito com a minha dificuldade de balancear as minhas responsabilidades. Como pai, do que os meus filhos esperam de mim, do carinho que eles esperam receber, do cuidado que eles precisam ter. Como marido, em balancear as coisas com minha esposa, oferecer carinho, amor e atenção e apoio. Com as minhas responsabilidades como profissional, com esse canal, com a minha consultoria, com os meus clientes, com tudo que está acontecendo, como indivíduo, no meu autodesenvolvimento, na minha evolução espiritual, nos meus anseios, nos meus desejos. E a verdade é que tem dia que eu só tenho vontade de sentar e chorar e eu fico me perguntando se eu realmente estava pronto para esse momento que eu estou vivendo agora. Até que eu li um livro chamado Só o Amor é Real, que é de um médico, psiquiatra, que fala sobre a experiência, as várias experiências que ele teve com a espiritualidade. Ele, nas terapias de regressão, começou a ter contatos e experiências dos seus pacientes que tinham relatos do que aconteceu nas suas vidas anteriores. E, segundo ele relata no livro, isso aconteceu milhares e milhares de vezes, muitas das quais conseguiram encontrar registros históricos das pessoas que elas viam e narravam nas suas visões. E toda vez que eu tenho um contato com essas coisas mais espirituais, que é uma dimensão da minha vida pela qual eu prezo muito, eu tenho um conflito muito grande entre o quão pequenos os meus problemas parecem no mundo real e o quanto eu deveria acreditar realmente em todos os fenômenos espirituais que eu vejo e que eu leio, que eu interajo e que eu acredito. Que talvez as preocupações mundanas que a gente tem com tempo e dinheiro e reconhecimento e carreira seja uma insanidade sem razão de ser, porque afinal de contas isso aqui é só um momento que a gente está vivendo para evoluir espiritualmente. E que se você parar para pensar, preocupação realmente é um fenômeno meio insano. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um problema. Você pode fazer algo a respeito? Se a resposta for não, então para que se preocupar? Se a resposta for sim, você fez algo a respeito? Se você fez, então para que se preocupar? Se você não fez, então para que se preocupar? Exatamente, a preocupação é um loop infinito de sem sentido, porque ou você pode fazer alguma coisa a respeito dos seus problemas e você faz, ou você não pode fazer alguma coisa a respeito dos seus problemas e você não faz, mas não tem uma outra alternativa além dessa. É tudo que você tem. E a preocupação é um troço que simplesmente te consome de maneira desnecessária. Sêneca famosamente diz que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. E quando eu olho para minha vida, realmente, quanta preocupação eu já vivenciei, tudo era nada mais do que fruto da minha imaginação e poucas coisas realmente estavam na realidade, na prática das coisas. Eu fico pensando que a fé é talvez uma das coisas mais difíceis que a gente pode cultivar como ser humano. O quanto a fé pode livrar a gente dessas dores, desses sofrimentos, dessas coisas todas, mas o quão difícil é ter fé nas coisas, porque justamente você não tem elementos, tudo que você tem é fé. E o Steve Jobs, ele famosamente fala disso naquele discurso dele de Stanford, né, que você não consegue conectar os pontos olhando para frente, você só consegue conectar
os pontos olhando para trás. Então você precisa acreditar em alguma coisa, na sua intuição, no destino, em karma, em seja lá o que for, porque acreditar que os pontos vão se conectar em algum momento lá na frente é o que vai te dar força para sair do caminho comum, de trilhar o desconhecido, e é isso que vai fazer toda a diferença. E eu acho que esse é o momento em que eu cheguei na minha encruzilhada. Todas essas dificuldades que eu tô tendo, o meu desejo que as coisas estivessem sendo diferentes em relação a tantas coisas na minha vida nesse momento, que eu tivesse mais controle, que eu tivesse ganhando mais dinheiro, que eu pudesse prover 10 mil coisas que eu não estou conseguindo prover agora, me fazem pensar que talvez esse seja o momento de ter fé, de fazer as coisas que eu acredito que elas vão se conectar lá na frente, mesmo que isso seja maluco, mesmo que isso seja sem sentido, porque talvez essa é a melhor coisa que eu possa fazer. Então, ao invés de eu ficar irritado porque os meus planos não estão sendo como eu gostaria e eu não estou conseguindo fazer exercício 3 vezes por semana e o meu pipeline de clientes não está no grau ideal que deveria ser, dane-se tudo isso. O que eu vou fazer é simplesmente deixar as coisas fluírem um pouco mais. Aproveitar um pouco mais os momentos que eu tenho com os meus filhos quando eles são tão pequenos, já que eu tenho o prazer e o privilégio de estar em casa numa grande parte do meu dia. Aproveitar o meu tempo para simplesmente aprender sobre coisas interessantes, para explorar novas possibilidades, sem o peso de que eu preciso manter certos padrões e certos níveis de sucesso. Nada disso importa. O que importa agora é eu ter a coragem e a fé de seguir o meu coração e esperar que no futuro os pontos se conectem. Então, se você quer saber o que aconteceu depois, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Se por alguma razão eu não soltei esse vídeo ainda, porque está vendo esse vídeo cedo demais, esse é o vídeo aqui em que eu te conto como toda essa jornada começou.